Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou fazer aqui a partilha do vídeo do Anjo Azarias, né? Anjo da guarda de Valtorta. Então, vou aqui tentar partilhar um pouco sobre, que está sendo falado sobre viver na justiça, né?
Muito interessante o que o anjo Azarias estava falando sobre a justiça, ser justo, né? E ele explicando que só o homem pode ser justo, né? Viver essa justiça, praticar, né? Ser justo, ter essa escolha de ser justo ou não ser, ou viver, né? Sendo justo ou sendo injusto, ter essa escolha, vamos dizer assim, de viver na justiça. Só o homem, né? Incrível. Porque ele estava falando, né, que os anjos não podem, que eles são espíritos puros, né? Então eles têm que viver ali eles têm que vigiar. Eles não tem como, porque eles não tem a carne, né? Aquela parte da carne para, né, eles são espíritos puros. Então, o que que eles têm que fazer? Vigiar, né? Ser humildes, obedientes ali, né? E vigiar, né, para manter nessa humildade, né? É muito interessante. E e só o homem pode viver nessa justiça, né? Ser justo, assim como Deus, né? Então imagina só, é muito grande isso. Deus deu isso, colocou isso no homem, deu, né? Não sei como você pode falar, porque é um atributo divino, né? Justiça é um atributo de Deus. E ele colocou isso, né? Deu isso para o homem, e assim, ele depositou isso. O homem pode viver nessa justiça assim como ele. Meu Deus, ninguém mais, nem os anjos, só o homem, né? E ele deu toda essa explicação, esse exemplo, né? Falando de Jesus que foi justíssimo, viveu na justiça, né? Como um homem ali, né? Como primogênito do Pai, né? Viveu no equilíbrio, na justiça ali, todos os seus atos, toda a sua vida, né? É muito incrível, né? E foi dado esse bem, né? A nós, né? E Jesus deixou esse exemplo de vida mesmo, esse exemplo de como viver, né? Ser santo, viver essa perfeição, né? Que ele chama a gente, né? Tem na Bíblia ele ser perfeito, né? Seja santo, seja perfeito como o Pai é perfeito, né? E ele ensinou, falou praticar a justiça, né? Ele fala muito sobre a justiça na Bíblia. Então ele deixou exemplos com a sua própria vida, né? Como ser justo, né? Ser justo, ter equilíbrio, né? Ser obediente a Deus, e viver nessa justiça, né? Meu Deus, é muito incrível, né? E viver na justiça, ser justo como Deus, né? É um atributo divino e a gente poder viver nessa justiça, né? Assim como, né? Nessa justiça que é o que Deus é, né? É um atributo de Deus, é muito grande, né? E aí, diante disso, né? É muito importante a gente entender de viver nessa justiça com equilíbrio, né? A vida de Jesus mostra como viver, né? Como ser perfeito, né? Ser santo como o Pai é santo, ser perfeito como o Pai é perfeito. Ele veio mostrar, né? Na sua humanidade ali, né? Ele viveu tudo, né? Porque às vezes a pessoa, Jesus é Deus, né? Ele é Deus, então ele não passou pelas coisas ali que a gente sente, né? Ele passou por tudo, né? Jesus foi tentado, ele quis ser tentado, né? E ele passou por todas as coisas, né? Passou por todos os sentimentos, ali, sentiu as coisas que o ser humano sente, frio, fome, né? Ali teve um momento de ira, mas tudo ali com equilíbrio. Não foi algo assim desordenado, desordenado como o homem. É uma justiça ali equilibrada, né? O usado de Jesus foi muito ali ordenado, né? E equilíbrio, né? Ordenância ali, concordância com o Pai, todos os atos dele, né? E ele deixou esse exemplo para nós, né? Porque o homem ele quer buscar essa santidade e o anjo estava falando muito interessante, né? Que ele está falando dos que são católicos, dos que estão dentro da igreja, né? Que é uma ideia de santidade que é totalmente desordenada. Eu quero ser santo, vou buscar ser santa, né? Mas só que é da maneira dela e do jeito deles. Não é da maneira de Deus, não é ali em Deus, buscar uma perfeição com Deus em Deus, para Deus, não. É do modo dela, das ideias dela, do jeito dela. Então, por isso que o anjo fala que é de modo ali desordenado, desorientado, né? Porque é sempre exagerado, né? A gente está até falando isso na live, né? Que o homem é muito exagerado. Quando não é de menos, é demais. Então, o homem é exagerado. Ele se acha ali capaz, né, por si mesmo,
e até na questão da santidade mesmo, e de fazer o bem, ali eles querem do modo deles e do jeito deles, né? Então, se a gente vê aquele exagero nessa busca, né? Então, acaba ali desorientando, né? E saindo e não tendo equilíbrio. E, e começa a se engrandecer, né? E a pessoa acha que santidade, ser santo é aparecer, né? Tem que aparecer essa santidade, senão você não vai ser santo. Tem que aparecer, tem que exteriorizar aquilo. Tem que exteriorizar a santidade, aparecer, sua santidade tem que aparecer. Então, se as pessoas não for vista pelas pessoas, se as pessoas não verem o quanto você é santa, então você ali, né? E ter esse feedback das pessoas, ela não acredita que é santa, que está ali vivendo uma santidade, né? E começa e cria do seu modo, da sua forma ali, para ser santo do seu jeito e não vive, né? Não espera em Deus. Não tem aquela humildade, né? De depender de Deus, de esperar em Deus, né? De buscar essa santidade em Deus, do modo de Deus, do jeito de Deus, não. Tem que ser logo do jeito dela, da minha forma, né? E aí, diante desse processo de santidade ali, né, que ela está buscando da maneira dela, ela começa assim, vai descer, né? Porque começa a receber elogios, né? Ali começa a seguir, ter seguidores, ficar conhecida, ser chamada para dar palestra. Então, é o feedback da pessoa, nossa, tô no caminho certo, tô tendo ali reconhecimento. Aí tem os comentários, nossa, essa pessoa é incrível, perfeita, é maravilhosa. Aí tem os elogios, né? E as pessoas ficam encantadas porque tem aquela eloquência e tudo mais, né? Fala perfeito, fala lindo, né? Mas ali o interior da alma tá totalmente distante de Deus, né? Tá fazendo aquilo ali por vaidade mesmo ali, por buscar uma santidade ali para si mesmo própria, para se sentir, né, bem. E então é desorientado mesmo, desordenado, sem assim buscar Deus, mas assim uma alma ali tá ali com Deus, né? Sem nem pedir ali vamos dizer assim, se nem ter uma relação, uma ideia ali com Deus, tipo, de uma opinião de Deus, nem busca, assim, sabe? Ela mesma ali constrói as suas opiniões, a sua forma ali de buscar a santidade, a sua ideia, e assim, a gente vê os exageros, né? Os exemplos aí de que é ser santo, né? E a gente vê essa questão da modéstia. Ah, se o que. Ó, um exemplo, né? Essa questão de modéstia. O exagero que é, né? Que na Bíblia fala, né? Para a mulher ser modéstia e tudo mais. Aí vem o exagero, né? Vai e cria da sua forma o que é ser modesta, né? A modéstia, né? Você andar feito uma vovozinha, né? Com toda fechada, né? Ali um vestido de vovozinha do pescoço até os dedos dos pés, né? E vira aquele exagero. E se as outras mulheres ali, né? Que é católica, que é cristã, que tá ali, não segue aquilo, aquela dali tá errada, tá desordenada, tá no pecado, ela que tá errada, não é santa. Santa, se você só vai ser considerada uma mulher modesta se você andar conforme a ideia que cria, né? Aquela ideia que foi criada de modéstia, né? Mas ninguém procura saber que modéstia é essa que Deus está falando, não busca Deus, o entendimento, a sabedoria, né? Então, é uma desorientação espiritual, né, que querem fazer do seu modo e não busca ali em Deus, né? Que tipo, como é que é essa modéstia que Deus fala? Não busca, né, esse conhecimento em Deus, é do seu jeito. Ela se acha totalmente incapaz de tomar ali, interpreta da sua forma e a ideia do seu jeito ali, né? Não busca realmente Deus. Então, e aí, diante dessas exterioridades e esse feedback que ela vai tendo, né? Então ela vai se enchendo, né? Se inflando. Nossa, uau, começou santa, começou perfeita, começou incrível, né? Olha só quantos seguidores, assim. Então, ela começa a se achar. Então, me sigam, né? Como ele estava falando, me sigam, né? Eu sei o que eu estou dizendo, eu estudei, né? Eu sou
padre, eu sou religiosa, e a nossa vida aqui de religioso é estudar, nós estudamos muito, sabemos o que estão essas pessoas aí, não sabe o que estão dizendo, né? A gente somos estudados, temos, né, somos formados em teologia, filosofia, lemos não sei quantos livros, né? Temos entendimento, então eu sei que eu estou falando, eu sou o bambambam, e eu sou, sabe? E diminui os outros, né? Fica diminuindo. E assim, né? E acho que santidade é isso, meu Deus, é exteriorizar uma perfeição assim, né? Que é fora ali do que, sabe? É um exagero, né? A gente vê muito isso nos dias de hoje, esse exagero, né? E as coisas estourando que esse exagero, a pessoa tá vendo que esse desequilíbrio, né? Ó, as coisas humanas, meu Deus, as coisas que o humano inventa, sem Deus, as coisas que saem da cabeça do humano, assim, por si só, querendo fazer as coisas do seu jeito, olha, só estraga, só desorienta, desequilibra, desordena a pessoa, né? Desordem, então ela acha que tá, meu Deus, tá perfeita, que Jesus está aplaudindo e tá maravilhado com ela, mas não tá. Muitas das vezes ela tá, na maioria das vezes, ela achando que tá agradando a Deus, que Deus tá maravilhado com, vamos dizer assim, o trabalho que ela tá fazendo, o caminho, né, a santidade ali. Nossa, Deus deve estar, uau, olha só quantos seguidores, olha as pessoas aí se convertendo, olha não sei o quê. E fica ali atribuindo a si tudo que está fazendo, não atribui a Deus, né? É ela perfeita, né? Então ela acaba se colocando no lugar de Deus, né? E muitas das vezes acaba nem percebendo, né? Nem percebendo. Porque, como a falou, é muito sutil as coisas estão esses tipos de atitude, essas coisas, tudo que o Anjo Azarias está falando é muito sutil nos dias de hoje. Então, se a pessoa não prestar atenção, né, a pessoa acaba não prestando atenção aqui, está se colocando no lugar de Deus. Porque atribui todas as coisas que faz assim mesmo. Que ela é a bambambam, ela é esperta, ela é cheia de sabedoria, ela é incrível. Não atribui a Deus, rouba a glória de Deus para ela, né? Porque está cheio de seguidores e as pessoas ficam ali. Uau, que pessoa incrível. Ah, sabe? Fica ali, sabe? Praticamente idolatrando aquela pessoa, né? Então, é muito importante se entender. E é muito sério isso, né? Muito sério, porque tem muitos que estão nesse caminho e não percebem que estão roubando a Deus, estão roubando a glória de Deus. Estão se colocando no lugar de Deus e não estão percebendo, né? Estão se achando, se colocam num pedestal e sai ali detonando, né? Aquelas pessoas que estão ali, que fala de maneira simples, que não é estudada como ela, então detonar. Não siga essa pessoa, a pessoa não sabe o que está dizendo, não tem estudo, não tem conhecimento da Bíblia, então assim, sabe, e detona. Então, eu sei o que eu estou dizendo, me sigam, eu sei. Olha só o meu trabalho, olha quantas pessoas aí que me seguem nos meus shows, né? Olha quantas curas acontecem, quantos milagres, quantas libertações. Aí vem os testemunhos e a pessoa atribui tudo assim, não a Deus. Ela não se coloca assim como um instrumento de Deus, né? Nossa, sou um instrumento. Não é, né? Olha só, né? Então, atribui assim tudo que faz. Isso é muito, muito sério. Meu Deus do céu, muito sério. Então, enquanto ela pensa que está agradando a Deus, Deus está super ofendido, super triste, triste e ofendido com essa pessoa, né? Ela acha que está tudo certo, né? E muitos estão assim. Muitos estão nesse caminho, né? E aí é muito importante o que o Anjo Azarias está falando, né? Muito, muito, muito importante, porque a, a santidade tem que ser em Deus, né? A pessoa tem que ser humilde, não pode querer fazer as coisas do seu jeito, né? E a santidade é uma vida com Deus ali, é a santidade de Deus, é em Deus, né? É, a santidade é desenvolvida essa perfeição e nessa imitação da vida de Jesus, né? Buscando os exemplos de Jesus e imitar a vida dele e se colocar no seu lugar, né? É a pessoa tomar consciência e ter esse conhecimento de quem é ela e quem é Deus e se colocar no seu lugar, ser humilde. Assim como o próprio hoje estava falando que eles têm que se vigiar para ser humilde, né? Então, assim, isso também é para nós, né?
Nós também temos que nos vigiar para ser humilde, para não acabar se colocando, né, envaidecendo, se inflando e roubando o lugar de Deus, né? Então, é importante isso, porque realmente o ser humano é desordenado, desequilibrado, né? E aí, o que a Aline falou desse exemplo da paróquia dela, né? Dessa questão que realmente as pessoas fazem isso, né? E prefere buscar as pessoas de fora, a pessoa eloquente, a pessoa que já é conhecida, uma pessoa formada, porque e despreza os simples, os humildes, os que é da paróquia mesmo, não dão oportunidade ali, né? Des, né? Vai ali pelas aparências, entendeu? Vai pelas aparências, pelo nome. A gente vê muito isso na igreja. Aqui mesmo também na minha paróquia aconteceu isso, na festa que teve aqui, na comemoração aqui da paróquia, né, da igreja, 50 anos que a igreja aqui se tornou paróquia, né? Parece que foi 50 anos, parece, uma coisa assim. E aí teve uma comemoraçãozinha, um trido, né? Tipo um trido fizeram, aí no último dia teve louvor, adoração, pregação, né? E, e a pregação chamaram um senhor que faz parte aqui da paróquia, né? Ele que tá assim, viu o início aqui daqui da paróquia, como tudo. Então, é um senhor mesmo, bem simples, simples, super simples, né? As palavras simples, humilde. E aí e não tem não tem aquelas palavras bonitas, ele é super simples, fala errado, tem palavras que fala errado, não tem aquelas palavras, sabe, eloquente, mas e aí chamaram ele, né? Porque ele faz parte da história daqui da paróquia. Aí chamou ele. Aí tinha pessoas que estavam criticando. E infelizmente uma dessas pessoas era meu esposo, que criticou porque tinham chamado ele, né? E eu só escutando. Aí nesse dia eu tava lá, ele tava pregando, esse senhor, e eu só escutando, né? E meu esposo falando, ah, chamou logo ele, tem tanta gente para chamar e chamou ele. Olha, fala todo errado, não sei o quê. E toda vez que ele falava errado, ele ficava questionando. Eu disse, para com isso. Fiquei assim, você para com isso, que coisa feia. Que coisa feia, olha o que você está fazendo, isso não é certo. Se ele está aí porque é a vontade de Deus, que tinha que ser ele. Por que não ele, né? Porque eu até questionei na hora meu esposo. Porque Jesus não gostou, não gostou. Porque, não poderia trazer uma pessoa mais assim, que saiba falar, que tenha mais entendimento da Bíblia, que, tipo, isso que a Aline tá falando, uma pessoa mais, né, uma pessoa de fora, porque não trouxe uma pessoa de fora, que tenha mais uma eloquência, que fale melhor, que não sei o quê. Nossa, ele falou isso. E eu falei assim, pra quê? Uma pessoa de fora que nem conhece a paróquia? Se aqui é a festa do negócio da paróquia, trazer uma pessoa de fora que não faz parte da paróquia, que não conhece a história da paróquia para estar. Porque, me diga assim, e por que ele não? Se for só para que ele, então por que ele não? Por que não pode ser ele? Tô entendendo. Ele tava. Nossa, a pregação dele foi muito boa, super bem. Simples, né? Fala errado? Fala. Super simples assim, mas foi ótima a pregação dele. Foi ótima. Mas só que as pessoas só visam a aparência. Porque tem que ser assim, que tem que falar eloquente, né? Porque a pessoa acha que santidade é isso. Você falar muito perfeito é o exterior, né? A pessoa vai dizer naquela é santa pela as obras da pessoa, pelo exterior, pelo porte dela, pela maneira que ela se porta ali, sabe? Mas eu disse a minha esposa, Deus, o que agrada a Deus é a humildade, a verdade, a sinceridade. O que agrada a Deus não é estar se exibindo aqui. Deus não fica feliz que a pessoa está se exibindo e roubar a glória dele. Deus gosta, assim, de coisas simples. Pessoas humildes e simples, para falar de maneira simples a palavra dele. Deus não está pedindo aqui eloquência assim, não está pedindo para estar enfeitando nada. Deus gosta das coisas assim. É assim que Deus gosta. Eu falo, desse jeito aí, como esse senhor. É assim que Deus gosta. Simples. Humilde, simples, simples e verdadeiro. Sim, sem estar enfeitando nada. Sabe? Foi maravilhosa a pregação dele, foi muito boa. Sabe? Nossa, mas Jesus ficou muito chateado nesse dia, sabe?
muito chateada dentro de mim, muito chateada. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, e as pessoas estavam questionando porque era um senhor simples, né? E exatamente isso realmente acontece, né? Assim como a Aline tá falando, aconteceu aqui, é muito triste, né? Porque é isso, as pessoas têm uma ideia totalmente diferente, né? Dessa questão de santidade, e acaba julgando o outro, né? É justamente isso, estava julgando esse senhor. Julgando e não olha para, né? Como se a pessoa, como ela se coloca como se fosse perfeita, né? Como se fosse super santa e ali naquele direito se coloca no lugar de Deus mesmo, de julgar, né? De julgador, de estar ali julgando o outro, porque o outro é simples, humilde, né? Fala ali de maneira simples, ele fala até palavras erradas, tá julgando ali como se fosse perfeita, entendeu? Então é exatamente, né? É isso que o anjo está falando, né? E santidade não é isso, né? A santidade não é isso. Continuando aqui, né, com a partilha do vídeo aqui do anjo Azarias, anjo da guarda da Valtorta, e aqui tá falando sobre o amor e o sacrifício, né? Ainda continuando falando sobre essa verdadeira santidade, o que é santidade, né? Que as pessoas confundem, né? E acha que santidade, assim, é você tá, um exemplo, todos os dias na igreja, né? Tá todo dia ali. Tá sempre ali na igreja todos os dias e negligenciando as suas obrigações, o seu ofício, o seu papel de mãe, de esposa, ou, né, quem é homem, marido, de pai, negligenciando o seu ofício, né, não sendo caridosa, né, sendo egoísta, pensando na sua própria salvação, pensando em si mesmo e negligencia, né, não vive esse amor na prática, né? Não vive. Então, vive de aparência, mostrar ali que está todo dia, que é uma alma ali, que é uma alma piedosa, que está todo dia na Santa Missa, participa de todas as novenas, reza o texto todos os dias. Então, a pessoa acha que santidade é isso, né? E o mundo cai se não conseguir um dia, né? E vira o inferno dentro de casa, vira uma confusão, muda, aquela santidade cai por terra, né? Porque ela perde a paciência, fica mal-humorada, fica chateada e já acha que pronto, prejudicou a santidade dela, prejudicou o caminho nele que ela estava seguindo, né? É, porque teve algum contratempo, porque não deu para ir. Então, assim, né? E negligencia, deixa de ser caridosa, não ama o próximo. Então, é isso que Deus está falando aqui, essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, que está falando aqui o anjo Azarias, né? E amar o próximo como a ti mesmo, né? Que Jesus nos ensinou isso, né? E a gente amando o próximo também está amando a Deus, né? E as pessoas não percebem isso, né? As pessoas não vivem isso na prática, né? E aí, e esses que estão dentro da igreja, que estão querendo ser santos, cheio de virtude, cheio de piedade, né? Para as pessoas ali ver dentro da igreja ali, quer mostrar virtude. Mas se for observar a vida, né, o dia a dia, a rotina, a vida diária, essa pessoa no trabalho, essa pessoa em casa, essa pessoa como mãe, essa pessoa como esposa, ou essa pessoa homem como marido, como pai, é totalmente assim o contrário daquilo que ela tenta mostrar na igreja, que ela tenta mostrar na sua paróquia, né? E enquanto eu estava ouvindo, eu fiquei aqui pensando assim, meu Deus, Senhor, meu Deus. E eu era assim, eu era desse jeito. Eu escutando aqui ele falando assim, meu Deus, Senhor, eu vivia dessa forma. Realmente, eu estou falando isso por experiência própria. Não é tudo isso que eu estou falando por experiência própria, porque eu vivia assim. Eu vivia assim, achava que santidade é você todos os dias, para você ser santo, você tem que acordar de madrugada todos os dias, sem faltar, rezar o texto da madrugada, era rezando o dia inteiro. O texto da madrugada era rezando de meio-dia, rezava de 3 horas da tarde, rezava às 6 horas da. Era assim, sabe? Era a minha vida isso. Né? Largava tudo, essa era a minha vida. Né? E todos os dias eu tinha que ir para missa. Se eu não for, o mundo acabava para mim, né?
eu ficava chateada e para mim as pessoas estavam querendo me prejudicar, né? Eu estava sendo, eu era perfeita, a minha família era errada, o meu marido estava já condenado, era errado, estava tudo errado e só eu que estava certa. Eu sempre que estava certa, como eu estava indo sempre para a igreja, estou sempre rezando, estava sempre rezando, eu era a santa perfeita e a minha família estava tudo errado porque não estava fazendo aquilo que eu fazia, né? Porque era isso que eu entendia. Era isso que eu entendia, e você vê, é isso que as pessoas entendem. Eu sou um exemplo disso, né? Por isso que eu sei o que eu tô falando, porque eu vivia assim. Era assim que eu vivia. E eu negligenciava mesmo. Eu negligenciava os meus deveres. Então, era assim, meu Deus, eu não podia faltar. Dava a hora, eu ia me embora. E meu esposo reclamava muito. Ele reclamava, blasfemava, ele ficava chateado e muitas das vezes ele não queria ir para a igreja justamente por causa desse meu exagero, né? Dessa minha falta de coerência, né? Porque eu estava na missa todo dia, mas isso não gerava vida, não gerava uma mudança, eu não via mudança em mim, né? Então, assim, não tinha coerência, né? Na vida da prática, não tinha coerência, né? Eu não cumpria com meus deveres. Era assim, meia boca, sabe? Não é que eu deixava também largado, mas era aquele negócio assim, meia boca, sabe? E não era feito com amor, caridade, assim. E eu tinha um olhar muito julgador pro meu esposo. Eu julgava demais ele porque eu estava na missa todo dia e ele não ia, né? E, e eu só pensava em mim, só pensava em mim. Era muito egoísta. E eu só vim ter consciência disso depois, né? Com a divina vontade, com os conhecimentos que eu vim perceber, assim, sabe? As escamas caíram dos meus olhos e viu que o problema não era a minha família. Eu achava que o problema era meu esposo, era a minha família. Nossa, né? As coisas estão assim porque é culpa de vocês. Tá tudo certo, eu tô indo pra missa todo dia. Não é? Tô indo pra missa todo dia, eu rezo, acordo de madrugada, faço jejum. Gente, eu fazia jejum. Era, não sei, acho que era nem lembrar direito, acho que era nas quartas e sextas. Segunda, quartas e sexta, ou era quarta e sexta. Meu Deus, era uma loucura, sabe? Era aquele negócio, era uma santidade baseada em regras e leis. E é assim que a maioria vive na igreja. É exatamente assim que a maioria vive na igreja. Essa falta de coerência, essa falta de amor para com o próximo, não vive a palavra, não vive na prática aquilo que ela escuta, né? Já que ela vai todos os dias, nossa, deveria ser, né? Deveria aquilo gerar vida, né? Deveria aquilo gerar mudança, né? Real mesmo, na vida, ter coerência, mas não tem. Não tem coerência nenhuma, né? Porque a pessoa acha que é isso. É obras, obras. Quanto mais obras, mais santa você é. Quanto mais obra, mais, né? Você vai estar ali, né? Assim, o nível de santidade vai. Meu Deus, é assim, né? Um entendimento totalmente. E meu esposo reclamava demais, blasfemava mesmo. Não ia para a igreja por causa disso, né? E eu ficava passando na cara dele, eu ficava mostrando que eu era perfeito, eu era melhor, e ele, né, tava todo, ele era o errado. Era uma coisa horrível, tinha muita briga aqui, discussões. E o meu, nossa, sabe, era um caos aqui dentro de casa. Literalmente parecia um inferno. Era um caos. Era brigas constantes. O meu menino, assim, era uma coisa assim, uma loucura. Eu não estava indo. Era uma loucura. Meu filho super assim, ansioso, agitado, estressado, devido a esse ambiente. Ó, pra você ver, né? Então, tô dando esse exemplo para assim, confirmar o que a Helena está falando também, né? Que é real mesmo, isso realmente acontece. E eu vivi isso. Eu era assim. E, meu Deus, e louvado seja Deus, como eu agradeço a Deus pela divina vontade, não porque pensando em mim mesmo, né, mas por abrir os olhos, né, por esse conhecimento e mostrar que eu sou um nada, um zero à esquerda, vamos dizer assim. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, né, eu sou um vermezinho, eu não sou essas coisas que eu achava que era assim, sabe? Caiu, assim, né, tipo assim, a máscara caiu, né, aquilo que eu achava que eu era, caiu tudo,
né? Fiquei assim, aniquilada. E vi que o problema mais de toda a situação era eu do que eu achava, né? E as coisas começaram a mudar aqui quando a mudança começou a acontecer em mim, né? Então as coisas começam a mudar ali ao nosso redor quando a gente muda. Quando a gente toma consciência, quando a gente percebe que a gente não está amando, né? Não está amando a Deus, né? Está fazendo pensando em si mesmo, sua própria salvação, amor a si mesmo, não está amando a Deus. Está indo para as missas não por amor a Deus, mas pensando em si mesmo, né? Mostrar bonita, ser elogiada, ser virtuosa para ali conquistar as graças de Deus ali por interesse, né? Por interesse e falta amor para com o próximo, né? Porque se move, né, as ações e os movimentos dessa alma, né? Se move para pensando em si mesmo e os outros que, entendeu? Os outros que se virem, não tem amor, não tem caridade, não faz sacrifício pelo outro. Então falta amor e sacrifício, né? É assim, né? É como se fosse uma falsa santidade mesmo. É uma falsa santidade, que a pessoa pensando que está sendo santa, mas não é isso, não é santidade. Santidade não é isso, né? Então, assim, eu não vivia na justiça, né? Eu não era uma pessoa justa. Eu achava que eu era, né? Mas Jesus foi me mostrando, foi me iluminando, foi me mostrando, foi me fazendo ver quem era eu, quem era Deus, as minhas atitudes que eu não era nada justa. Eu não estava vivendo na justiça, eu não estava tendo uma vida justa, eu não estava sendo justa, né? Nem para comigo mesmo, nem para minha filha, nem para com Deus, em direção a Deus, eu não estava sendo justa. Eu não estava vivendo na justiça, né? Então, ser santo, né? Isso não é aparecer, né? E é isso que as pessoas dizem, que é aparecer, né? E eu queria viver para aparecer, ali, mostrar a santidade. Olha, eu vivi tudo isso que a Aline falou. Até a questão de vestes, é tudo exterior, gente, é tudo exterior. É tudo para mostrar, para aparecer, né? E era assim que eu entendia. E é assim que as pessoas entendem de santidade. Ser santo é isso, né? Ser santo é você fazer as obras, é você exteriorizar as virtudes, expor isso, expor. Ser santo é isso, é mostrar. E você ter um retorno, se você tiver o retorno, você está no caminho certo e não é, né? Então, buscar a perfeição em Deus, ser santo, né? Tem que ser na justiça, né? No amor, né? Amando, sendo caridoso, né? E por meio de sacrifícios mesmo, né? Se sacrificando, se doando, né? E a pessoa na santidade humana, assim, na sua própria vontade, ela não faz sacrifício, né? E se faz, tem um fundo de interesse, tem ali um fundo de interesse ainda próprio. Não faz 100% ali, purinho, por amor a Deus, uma caridade pura. Não tem fundo de interesse próprio, sim, né? Nossa, essa concupiscência espiritual é muito séria, né? Porque é uma coisa que as pessoas não. É como se fosse algo muito sutil que as pessoas não percebem, e tá com essa concupiscência espiritual, né? Que tá faltando com o 10º mandamento, né? Como o anjo Azaria está falando. É muito sério, porque as pessoas não percebem. Vai ouvir isso como ele está falando. Escuta isso que a José está falando, vai dizer, não, isso está errado, isso nada a ver. Como assim tô tendo uma consciência espiritual, está errado? Como é que assim é errado eu ir para a missa todos os dias? Eu rezar o terço? Então, a pessoa não vai acreditar, né? Tá sendo exagerado o que eu tô fazendo? Como assim? A pessoa não vai compreender, né? É muito sutil isso, não percebe. Não percebe. Porque eu digo a você que hoje eu tenho essa consciência, hoje, por causa desses conhecimentos, por causa da divina vontade, eu tenho essa consciência, mas eu não tinha essa consciência. Por isso que eu estou dizendo que a pessoa não percebe, não tem ideia, né, que está pecando, que está faltando com a caridade. Não tem ideia, acha que está tudo certo, né? Acha que está no caminho certo, tá correta, tá tudo perfeito, tá maravilhoso. Ela não tá vendo nada de errado no que ela tá fazendo. É muito, assim, sabe? É muito sutil, assim.
Não percebe mesmo, porque ela acha assim, ah, eu estou fazendo bem. Nossa, eu vou para a missa todo dia, eu rezo, tô rezando pela minha família, o que que eu estou fazendo de errado, né? Mas aí Deus, ela não vê ali a questão da intenção também, né? Deus vê a intenção do coração, e vê com que intenção ela está fazendo todas essas coisas, né? E tá vendo a falta de coerência na vida dela, né? A falta de amor que ela tá tendo, né? A falta com o cumprimento dos seus deveres, né? A desordem que tá, o exagero que, né? O exagero das coisas, né? Faltando, né? Com a caridade e com seus deveres, né? E é muito sério isso. E pensar que boa parte dos católicos, né? Que boa parte das pessoas que estão dentro da igreja vive dessa forma e não percebe. Não percebe porque eu não percebia também. Eu não entendia. Quando eu vivia assim, para mim, eu estava tudo perfeito. Eu estava, meu Deus, uau, uma santidade, entendeu? E eu tinha um olhar julgador demais. Eu julgava demais, principalmente o meu marido, né? E eu me achava super perfeita. Meu Deus do céu. Eu queria enfiar a goela abaixo de todo mundo e que mundo tinha que fazer do jeito que eu tô fazendo, porque esse é o certo a fazer, esse é o caminho. Então imagina só, né? Que loucura. Que loucura. Muito importante essa mensagem do anjo Azarias. Meu Deus, que coisa, hein? E a pessoa faz tudo isso e não percebe, né? Achando que tá fazendo por amor a Deus, mas tudo por pensando em si mesmo, né? Na maioria das vezes vai para a missa todos os dias, reza o texto todos os dias para um consolo mesmo espiritual, né? Para ter ali, sentir aquela paz em si mesmo. Nossa, estou em paz comigo mesma, né? Não sentir aquela culpa de que está faltando, né? Tá faltando ali a missa, tá faltando com a oração, né? Então, ela vai fazendo os atos ali para isso, para sentir essa paz espiritual, né? Ter essa paz, não tá sentindo culpa que tá faltando, né? E tá fazendo mesmo para receber alguma coisa em troca, receber graças, para que tô rezando para minha família, para que meu esposo seja ali um marido assim de acordo com, né? Para mim, para ser um bom marido para mim, né? Pensando em si para ter paz em casa para si mesmo, né? Então, assim, é complicado, né? Nossa, que interessante, eu escutando aqui esse de uma das mensagens do Anjo Azarias que fala, né, que a gente não deve pagar o mal com o mal, né, não desejar o mal, não fazer o mal para quem faz mal para a gente, né, mas pagar o mal com o bem, né, ele falando sobre isso. Interessante porque eu estava falando exatamente com meu esposo esse dia sobre isso, né, meu esposo está tendo alguns problemas aqui com o vizinho, assim, não é meu esposo nem meu esposo não está entendendo o que está acontecendo, né, mas o nosso vizinho de cima, ele tem não sei, o que ele tem com meu esposo, um ranço, não sei, né? Mas o meu esposo que veio conversar esses dias comigo sobre esse vizinho, né, do andar de cima. Disse que meu esposo sempre quando eu encontrar com ele no elevador e tudo mais, dava bom dia, boa tarde, boa noite, e ele nunca respondia, né? Ele nunca respondia, sempre de cara fechada. E aí meu esposo falou que deixou de dar bom dia, de falar com ele, sabe? Quando eu entrava no elevador, não falava nada, ficava calado, porque das vezes que ele falava, eu nunca respondia, então, esse não vou mais dar bom dia, não quer responder, não tá afim de responder, cara fechada, aí não fala mais, né? E aí ele entra, né? Vale conta que o meu esposo não fala, sendo cara amarrada com o meu esposo, muito, sabe? Meu esposo não entende porque é que ele criou essa raiva do meu esposo, né? E é daí. Aí, e aí esses dias meu esposo saindo do elevador e tava esperando lá de fora para entrar, para subir, né? Embaixo, no térreo. E aí ele tava entrando no elevador com a filha com a bebê no braço, esse vizinho, e meu esposo tava saindo do elevador já mais na frente, já da saída, já bem mais pra frente, ele já tá quase fechando o elevador. E meu esposo, ele falou alguma coisa pro meu esposo, né? Ele falou, não lembro mais o que que aconteceu, não lembro. Alguma coisa de mal educado, uma pessoa mal educada, não sei, alguma coisa assim que ele falou. Né? Só que ele soltou indireta pro meu esposo, do nada. Soltou indireta, né? E meu esposo, meu Deus do céu. Ele não, ele assim, ele é tipo daquele que não leva desaforo pra casa, né?
Então, meu esposo, ele não fica calado, sabe? Ele assim, ele é pavio curto e quer devolver na mesma moeda. Nossa, e meu esposo falou também umas coisas para ele, né? Super grosso também, meu esposo foi, né, em resposta à indireta dele e ainda disse um palavrão lá, mandou ele lá para aquele canto. E eu disse, meu Deus, aí ele veio me contar isso, nem sabia que isso estava acontecendo. E aí ele veio me contar o que aconteceu. Eu disse, gente, que é isso? Aí eu disse, meu filho, tá, a gente não sabe o que aconteceu. Realmente não sabemos, né? Porque a gente não tem amizade com esse vizinho, não. Só fala bom dia, só fala quando a gente se encontra no elevador, assim. Não tem, nunca teve amizade com ele, né? E comigo, ele é super educado, ele fala bom dia. Sempre que eu dou bom dia, boa tarde, ele fala, né? Ele, a esposa dele, é super assim, gente boa, assim, a esposa dele, né? Sempre sorridente. Ele sempre falou comigo, normal. Bom dia, boa tarde. Só com meu esposo ele não fala. Minha esposa não entende o porquê, né? E não sei. Aí meu esposo ficou pensando assim, Andressa, será que não é porque, como ele mora no andar de cima, pode ser que ele tenha recebido alguma reclamação que ele tem criança, né? Ele tem uma menina pequena, ele já tem uma menina maiorzinha e tem uma menina pequena. E, e será que ele não recebeu alguma reclamação? Alguma reclamação e ele tá achando que foi a gente que fez? Como a gente é do andar de baixo, será que ele pensa que foi a gente que andou ali denunciando ele, né? Reclamando deles? Né? Aí eu disse, não, pode ser, né? Pode ser que eu esteja pensando nisso, né? Mas nada que um diálogo, né? É procurar saber, né? Porque ficar nessa, né? A pessoa fica criando ideias da imaginação dela, criando, né? Aquela coisa, cria ideia de uma pessoa e imagina ali uma coisa que a pessoa, às vezes, a pessoa nem fez, né? E gera toda uma confusão, né? E gera toda a confusão. Aí eu falei para ele, aí ele, quando ele me contou desse acontecido, né? Que o cara soltou indireta pra ele, falou, né, umas coisas pra ele, e ele devolveu na mesma moeda, né? Aí eu disse, meu filho, não é assim. Eu sei, né, que a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente não pode pagar o mal com o mal, entendeu? Partir pagar na mesma moeda, se vingar, né? Mas você ele vem com graça, que aí eu vou, sabe, todo grosseiro assim, meu esposo, disse, não é assim. Isso não é a atitude de um filho de Deus, isso não é o que Deus quer. Não é assim que a gente tem que se portar, né? Eu estava falando justamente sobre isso, que engraçado. Nossa, que interessante. Né? Eu disse, não é assim que se tem que fazer, mas procurar saber o que aconteceu, ou assim, né? Não querer se vingar, não querer pagar o mal com o mal, não é porque ele disse alguma coisa que você vai lá e vai ser violento com ele, e vai xingar, vai chamar palavrão, sabe? Não, deixa que Deus, né? Como ele tá falando, Deus vai saber como lidar com essa alma, né? A gente não tem que querer fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, né? Da nossa forma, porque só complica, né? Complica. E não é o que Deus quer, né? A gente tem que pagar o mal que a pessoa faz para nós, né? Com o mal. Muito pelo contrário, né? Pagar o mal com o bem, né? E aí eu tava dizendo, conversa com meu irmão, por que a gente não procura saber o que aconteceu? Né? Eu tô esperando a oportunidade ali de Jesus, né? Ali, até agora Jesus não me moveu, assim, a nada, mas só a observar o que está acontecendo, né? Ficar prestando atenção, né? Ficar atento. Meu esposo, ele trouxe essa situação, meu esposo me contou, mas até agora Jesus não me moveu nada, mas a chegar a conversar com a esposa dele, a procurar saber, né? Mas, né, assim que a divina vontade me mover, é o momento certo. E, né, quando tem uma conversa, procurar saber, chegar para conversar, porque como ele fala comigo, né, e a esposa também, né, aí eu acho que seria mais fácil de ter um diálogo e esclarecer essa situação. E saber o que está acontecendo, né? Mas tô esperando, né, o momento certo, aí a divina vontade, né, ali me inspirar e mostrar aí, né, o momento de falar. E se for para falar alguma coisa, mas até agora Jesus não me moveu, não falar nada, né? E aí, tá só, aí, tá mais me deixando nessa questão de prestar atenção nisso, observar, né? E eu tava justamente conversando isso com meu esposo, que a gente não deve se querer se vingar e querer pagar o mal que a pessoa tá fazendo ali, lhe xingando, falando palavrão com você, né? Chamando você disso, daquilo, né? Sem nem te conhecer, né? Sem nem ter nenhuma intimidade, nada. Não conhece, não tem amizade nenhuma, né?
e começar a te xingar e dizer coisas que de você sem nem te conhecer. E tudo bem, mas você não tem que pagar com o mal e devolver na mesma moeda. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer, né? Não é assim que funciona. Não é assim com Deus. Não é assim que Deus quer que a gente se comporte, né? Não é dessa forma. Porque as coisas do nosso jeito só piora a situação, né? Porque a gente acha que sabe o que está fazendo e acaba piorando mais, né? E Deus sabe o momento certo, a maneira certa. Deus, né? Vamos dizer assim, como fala, né? Se vingar, né? Não se vingar no modo de dizer, né? Mas Deus vai procurar ali resolver a situação. Deus vai nos mostrar o momento certo, a hora certa, como falar, né? Deus vai mostrar, vai encaminhar tudo, né? A gente não tem que querer fazer as coisas do nosso jeito. E é isso, a pessoa está sendo grosseira comigo, você grosseira com ela, a pessoa está sendo mal educada comigo, você mal educado com ela, a pessoa está me fazendo mal, me prejudicando, eu vou prejudicar ela também, vou me vingar. Não é assim, né? Não é assim que funciona. E aqui para finalizar aqui, né, a partilha, né, duas coisas que foi falado no final do vídeo é que diante de tudo isso, né, desses conhecimentos que a gente vai adquirindo, é muito incrível o que acontece conosco, né, porque como a gente estava falando, que filho da divina vontade, ele não fica se achando maior, mais que ninguém, por ter esse conhecimento, né, por estar vivendo a divina vontade, né, não fica se achando ali melhor que ninguém, né? E isso é muito real, porque a gente tem plena consciência, né? A gente está tendo esses conhecimentos, tem plena consciência de quem nós somos, de quem é Deus, tem plena consciência do que é um filho da divina vontade, né? Para Deus, né? O valor da alma, né? O valor que temos para Deus, né? E o valor do filho da divina vontade para Deus, né? E Jesus revela muita coisa incrível do filho da divina vontade, mas é muito incrível que na prática o que acontece, porque apesar de a gente ter plena consciência do que é ser um filho da divina vontade, né, sobre o filho da divina vontade, assim, isso não sopra as cabeças, sabe? É muito pelo contrário, né? Por ter essa consciência e os conhecimentos, né? A gente sabe o nosso lugar, vamos dizer assim, né? Sabe, a gente não fica assim com vaidade e se achando a melhor, nossa, eu sou incrível, sou uma filha da divina vontade, ó, sou melhor que todo mundo. Não, é muito pelo contrário. Muito ao contrário, porque a gente tem consciência de tudo isso, mas é incrível porque Jesus, ele não deixa isso acontecer conosco, porque na vida, na prática mesmo, toda essa coisa, uau, filho de minha vontade, que tudo que Jesus fala cada coisa, né? Na vida prática a gente não vê isso palpável, sabe? Parece assim, sabe que tem uma sensação que nem parece ser verdade, sabe? Né? Assim, um exemplo que eu estou dando, né, de assim, para entender, porque na vida mesmo, na prática, no nosso dia a dia, a gente não tem isso palpável que Jesus fala, né? É muito incrível o que ele faz, porque ele não deixa isso acontecer, né? Ele não mostra isso mesmo na vida, ele não faz a gente tocar isso palpavelmente de tudo que ele fala, né? Sentir isso, nossa, é muito incrível. É muito incrível, acontece o contrário, né? A gente se sente mesmo nada, né? Sabe? Sabemos que somos nada, que somos pequenos, né? E tudo que e todos os atos que fazemos é Jesus em nós, né? Tudo é Ele, né? E tudo que nos acontece é a divina vontade. Então, a gente tem plena consciência, a gente tem consciência, né? E a gente sabe quem somos nós, plena, né? Tem essa consciência de que não somos ninguém, não somos nada, né? E sem Deus nós somos nada, e com Deus nós somos tudo com Deus, e é Ele que faz todas as coisas em nós. Mas essa vida é incrível demais, né? Como ele falou, é muito trabalho, né? Não é assim, filha de minha vontade, tipo porque ele fala que são os reis e rainhas, então eu vou ficar, né? Se uma rainha, nossa, então eu não vou fazer nada, ficar de pernas pro ar. Não é assim, né? É muito trabalho, viu? Não é fácil, não, né? É morte contínua, é martírio contínuo da sua própria vontade, né? É contínuo em cada ato,
em cada ato, não dar vida à sua vontade humana, né? É trabalho, trabalho, né? E ali para divulgar os conhecimentos, para fazer as pessoas conhecerem isso aqui, né? O trabalho que é feito no dia a dia, né? E, meu Deus, não é fácil não. E as coisas que vivemos, né? Porque trabalho, assim, não é uma coisa monótona, vamos dizer assim. Nossa, é muita coisa que acontece quando a gente tá falando, né? A gente tem momentos que a gente tá, né, naquela tranquilidade, tem momentos que a gente tá naqueles estados de ânimos pesado, né? Poderoso que Jesus envia cada estado de ânimo pra gente, né? E as situações, então assim, não é água de coco, não, meu filho, rede não, é trabalho, muito trabalho, né? Então, assim, e não é porque a gente tem esses conhecimentos, que é filha de vontade, que a gente se acha melhor do que, né, o outro, né? E Jesus não permite, né? E justamente ele envia as situações, as circunstâncias, até esses estados de ânimo mesmo para, né, assim, para manter a gente no nosso nada também, né? E a gente se serve dessas situações, né? Passa por isso, esses estados de não quer, a gente sente cada coisa, passa, né, ter pensamento das criaturas, né, como a Aline falou, a gente passa a ter cada pensamento, né, maluco que vem na cabeça do nada, se convém do nada, vai embora do nada, né, e a gente tem que ficar no nosso nada, né, e, e, e fazer os atos opostos, né, e aqui que Jesus espera, né? Quando ele vê os estados de ânimo, né? É para reparar, né? Fazer os atos opostos ali, em nome de todo, reparar a Deus, né? Pelas ofensas que ele está recebendo. Então é muita coisa, né? É muita coisa, muita coisa. É cada coisa que acontece. É muito incrível, né? Mas ainda assim, sabe? É muito trabalho, é martírio, é sacrifício constante, mas é incrível, né? É incrível viver para Deus, fazer todas as coisas para Deus, né? Por amor a Deus, em Deus, para Deus. E fazer esse trabalho, né? É corresponder a Deus, né? Para esse propósito que Ele espera, né? Que todos nós retornemos a essa ordem primordial. E Ele chama cada um das pessoas, esse dom é para todos, né? Mas infelizmente nem todos vão dar atenção, né? À divina vontade. Mas é para todos e a gente está aqui, né? Fazendo o que Ele quer, né, que é partilhar essa vida prática, ou viver na divina vontade, divulgar, né, fazer essa vontade conhecida, porque é assim que o reino vai ser expandido, né? A palavra vai se criar, né? Vai se criar não. A palavra vai criar, né? A palavra é criadora que cria nas almas, né? Levando aí essas luzes, orvalhos benéficos, né, para as almas que estarão dispostas a receber, né? E produzirá lá os seus frutos, né? Então, é uma vida maravilhosa. Meu Deus do céu. É martírio, morte cristã, mas eu não troco por nada desse mundo. Nada, nada, né? Nada mesmo. É muito incrível. Então, outra coisa também, a última mensagem, né? Aquele último texto ali para fechar do Anjos Aris, o que que é aquilo, hein? Meu Deus do céu, ali ele estava falando da divina vontade, né? E o que eu achei muito incrível ele falar, né? Que é isso, para fazer as pessoas entender que é, viver esse caminho para o céu, né? É, o caminho para o céu, é a via de santidade, a santidade, né? Não existe só vamos dizer assim, um modo, né? Porque as pessoas entendem que santidade se baseada na vida dos santos, né? Então, para mim ser santo, eu vou ter que me flagelar. Para mim ser santo, eu vou ter que, meu Deus, fazer coisas assim pesadas, né? Coisas assim extraordinárias, né? Para mim ser santa, eu vou ter que levitar. Para mim ser santa, eu vou ter que fazer muitos milagres, ter estigma. Então, né, muitas essas coisas assim, extraordinárias. Daí eu achei bem interessante o que o Anjo Zé estava falando, porque ele exatamente falando dessa vida na divina vontade, né? Não é só isso, né? Então ele está falando assim que a obediência amorosa, achei tão lindo, a obediência amorosa não é menos que a dos flagelos, né? E que foi que mesmo falou, deixa eu lembrar aqui, que né, o despojamento da vontade não é menos, né, que
não é menos sobrenatural, né, do que o despojamento das riquezas, né, ali despojar de tudo e ser um religioso, né? Então as pessoas pensam, ah, não, eu só vou ser santa, né, se eu entrar ali numa instituição ali, num instituto religioso, ser religiosa, ser uma freira, ser um padre. Eu só vou ser religioso se eu me fechar no claustro, né? Eu vou ser só santo se eu me fechar no claustro, né? Eu só vou ser santa se eu largar toda a minha família, meus filhos e me doar por inteira ali, deixar todos os meus deveres e doar por inteira ali para a igreja, né? E todos os dias para a igreja, servir a igreja, dar toda a disposição para a igreja e largar a minha família, né? Largar meus deveres, é isso que Deus quer, Deus em primeiro lugar. Então, confunde muito isso, né? Deus em primeiro lugar. E confunde a. Ai, eu não sei, né? Deu um pause que eu nem sei onde foi que parou, mas vou continuar assim mesmo. Apagou aqui que eu não vi. Então, a santidade não é isso, né? Então, a pessoa às vezes cria uma santidade, né? E não é. Então, não foi muito incrível que o anjo falou, né? Viver ali, né? No silêncio, na rotina, no dia a dia, na simplicidade, né? Ali da obediência da igreja, ali na a obediência ali aos superiores, né? Ali a família. É que eu não lembro de tudo que ele falou. Nossa, mas muita coisa incrível. Assim, resumida essa vida simples, simplicidade, né? Na simplicidade, na obediência amorosa ali, no despojamento de si, na resignação aos acontecimentos, né? À vontade de Deus. E no cotidiano, na rotina, no cuidar da casa, no cuidar do marido, dos filhos, sabe? Então, é isso, é muito simples, né? Mas as pessoas entendem que tem que fazer coisas extraordinárias para alcançar uma santidade, para ser santo, para ser salvo, algo assim, né? É muito exagero, né? Exageros demais. Isso foi muito incrível o que ele falou, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, que eu acho muito interessante esse final, esse último trecho meu Deus do céu. Essa última mensagem dele fechou com chave de ouro, vamos dizer assim. Muito lindo o que ele falou, né? Então, a renúncia à vida, né? Assim, a renúncia à vida oferecida, silenciosa, né? É nossa vida, né? Essa renúncia silenciosa, renúncia à vida, à própria vontade, né? Os seus próprios planos, silenciosa, voluntariamente, né? Não é algo obrigado, forçado. Voluntário por amor a Deus, né? Pelos propósitos de Deus e pela conversão dos pecadores. É a nossa vida, né? É exatamente assim, viver na divina vontade. Tudo para a maior glória de Deus, tudo para que se cumpra os propósitos de Deus, né? E tudo que a gente mais quer, né? E pela conversão dos pecadores. Então, né, a gente se move para isso, né? Para que a divina vontade, né, seja amada, conhecida, correspondida, né? E a gente faz todas as coisas, né, nesse propósito, né? Para também pela salvação das almas, para a maior glória de Deus, né? Para corresponder à divina vontade em nome de todos. Então, maravilhoso, né? Então é isso. Amém. Fiat.